Já dá para contar. Che Guevara passou secretamente pelo Paraná em 1966, em plena ditadura militar, na sua travessia para a Bolívia, em busca de seu destino de guerrilheiro. Assim começa a crônica do cineasta e escritor Valêncio Xavier, publicada em 1994 no jornal Gazeta do Povo. Fundador da Cinemateca de Curitiba e autor do clássico O Mês da Gripe, Valêncio faleceu em 2008. Aos 75 anos. A obra mais ambiciosa do diretor, no entanto, entrou para o rol dos grandes filmes jamais produzidos. Apesar do Alzheimer que estava desenvolvendo, Valêncio ainda conseguiu confidenciar sua ideia para um amigo antigo, um jornalista dos tempos em que havia sido colunista da Gazeta. O Valêncio já estava com o Alzheimer adiantado, ele teve o Alzheimer precoce, né? Então, assim, ali no início dos 70 anos dele, ele já começou a ter os primeiros sinais, mas ele permaneceu como colaborador da Gazeta. A Gazeta continuou pagando plano de saúde para ele, tudo, né? E ele vinha no jornal uma vez por semana com um disquete, com o texto que ele tinha feito para aquela semana. Então ele entendia que era a maneira que ele tinha de pagar o fato dele continuar sendo funcionário da casa, né? E daí, numa dessas vezes, ele veio com essa ideia persecutória dele, que era fazer um filme sobre a passagem do Che Guevara por Curitiba. Fazer um filme. E ele olhou para mim, que ele já não lembrava quem era, de barba, e falou assim: você não quer ser o Che Guevara do meu filme? E eu até dei risada, falei assim: puxa, que legal, eu vou estrear no cinema já como o Che Guevara, vou rivalizar com o Gael, com outros artistas que viveram o Che Guevara no cinema. E foi ali, inclusive foi a última vez que eu falei com ele, foi dessa brincadeira. Quer dizer, foi uma coisa de uma pessoa que estava numa condição de saúde muito peculiar, não sabia quem eu era, mas viu um rapaz de barba e tá. Mas curiosamente, mesmo nessa amnésia que é o Alzheimer, ele permaneceu com a ideia de fazer o filme a passagem de Che Guevara por Curitiba. O último desejo de Valêncio Xavier. O filme não saiu, mas o texto na Gazeta sim. Valêncio era um mestre das colagens e queria que uma foto ilustrasse a matéria. A forma de composição dele, de trabalho, era encontrar imagens que conversavam com aquilo que ele tinha escrito. E aí ele, num sebo, ou não sei aonde, ele encontra uma foto de um homem sem barba, de terno branco, chapéu Panamá, né, rindo, num ambiente que eu não sei dizer o que era atrás, e ele disse: essa é a foto que vai ilustrar a matéria. Quer dizer, não era o Che Guevara em Curitiba, mas poderia ser. Miseravelmente, essa página não saiu. Não vou lembrar qual é o motivo. Entramos em contato com a Ana Cristina Xavier, filha do Valêncio. Ela não quis ser entrevistada, mas topou colaborar com a nossa produção. Ana se lembra vagamente de um roteiro e do pai ter encontrado Guevara num mictório da rodoviária velha de Curitiba. Eu pedi para minha mãe procurar o roteiro e no final das contas ela encaminhou essa foto que eu passei aqui e compartilhei contigo, que foi aonde foi publicado esse texto. Eu tenho certeza que ele tem, assim, o roteiro, sabe? Pode ser que seja da parte que ele estava já mais comprometido por causa da doença, porque você pode ver que nesse texto não fala nada do mictório, né? E eu tenho uma lembrança, assim, de uma foto dele disfarçado, de óculos. Realmente, no texto não há menção a nenhum mictório, apenas a rodoviária velha. Na história, Guevara, recém-chegado na cidade, é reconhecido por um bêbado. Os dois viram amigos, vão para um boteco e cantam juntos uma canção de Lúcio Gatica. Ainda nessa passagem por Curitiba, o revolucionário teria feito uma reunião secreta em um bar chamado Toca da Onça, na Marechal Floriano Peixoto, além de ter tido uma crise de asma. Mas agora, de onde o Valêncio tirou essa história? O Waldemar Blasio tinha uma obsessão assim, pelo Che Guevara. Né? Ele é como se fosse um plano B da vida dele. E daí eu perguntei: senhor Blasio, faz sentido essa história
do Che Guevara em Curitiba, e ele falou para mim, não. O irmão do professor Aldemar, o Aloysio Blasi, era jornalista. Inclusive foi editorialista da Gazeta por muitos anos, na década de 60, né? E depois que o Aloysio já estava aposentado, ele acompanha o Valêncio e o Aldemar Blasi numa filmagem, num registro das pinturas rupestres de Ventania, da cidade de Ventania, aqui nos Campos Gerais. E, segundo a narrativa do Aldemar Blasi, eles se sentam ali na relva, depois de um período de filmagem e tal, e o Aloysio Blasi conta essa história para o Valêncio, né, como um xiste, como uma brincadeira. Né? Não, o Che Guevara passou por Curitiba, foi na Toca da Onça. Então quer dizer que essa história não passa de mentira? A lenda urbana é que alguém levantou que o Che Guevara teria vindo para Curitiba e recebido pelo Partido Comunista Brasileiro. Eu, na época, quando tomei conhecimento, há uns 20 anos atrás, mais desta lenda urbana, falei, olha, isso é lenda urbana. Primeiro porque se o Che Guevara tivesse vindo para cá, o Partido Comunista jamais o teria recebido. O Partido Comunista era contrário às ações do Che Guevara no Brasil e na América Latina. Agora, tinha uma pessoa aqui dentro, nessa época, em 67, que era bem possível que o recebesse. E se ele passou por aqui, com certeza absoluta, ele foi recebido pelo Major Joaquim Pires Cerveira. Antes de revelar quem é o Cerveira, a gente precisa apresentar outra pessoa. Regis Brockmann, Dr. Regis Badin Brockmann. Regis faleceu em 2007. Narciso o conheceu quando ainda era jovem e mais tarde se casou com uma das filhas dele, a Valquíria. Sogro e genro lutaram contra a ditadura, mas não falavam do assunto por medo da repressão. Outro assunto nunca discutido entre os dois foi justamente o da passagem de Che Guevara por Curitiba. Porque era uma prática de todos nós não contávamos as nossas experiências, porque era um ambiente muito perigoso. A ditadura era perigosa. E o Regis também nunca me falou absolutamente nada, nem depois da redemocratização, o que também não é estranho. Porque o que era redemocratização, ainda para nós, pairava uma ameaça permanente, porque todo o aparato repressivo, e mesmo as leis, a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, continuava vigente em plena democracia. Havia realmente uma preocupação. A ditadura nunca saiu de nós, a verdade é essa. Então continuamos sendo cuidadosos, discretos, mesmo depois da redemocratização, e não é absolutamente nem um pouco estranho que ele não tenha contado para mim qualquer fato relevante. Agora sim, o Cerveira. Em uma viagem, Narciso tentou tirar a história limpo com uma testemunha muito importante. E a filha dele, Neuza Cerveira, mora lá em Natal, é professora da universidade, e nós nos conhecíamos, marcamos um encontro, conversamos e levantamos essa questão para a Neuza. E a Neuza lembrava, sim, inclusive da época em que o Che Guevara tinha um hóspede estranho na casa dela, que também os pais não falaram, imagina, vai falar para a criança que era o Che Guevara, ele estava passando em absoluto anonimato. Mais tarde ela ficou adulta e suspeitou que pudesse ser o Che Guevara. No entanto, o pai dela também não poderia confirmar, porque ele foi assassinado pela ditadura militar no início dos anos 70. Então, ela confirmou que passou esta pessoa para lá, pela casa dela, foi recebido pelo pai, ficou abrigado lá alguns dias, e que teve uma crise de asma e que o Cerveira chamou um médico para tratá-lo. E o Regis foi o médico, possivelmente, essa é a lenda também, que foi lá tratá-lo. Ela também não confirmou que era o Regis, porque ela era muito pequenininha. Mas lembra-se, a descrição dela batia com o perfil, as características do Dr. Regis Brockmann.
Não dá pra afirmar com certeza que o Che Guevara esteve em Curitiba. Por mais que ninguém tenha comprovado a história, também não dá para dizer que ela chegou a ser desmentida. Enquanto isso não acontece, é mais gostoso seguir acreditando que o Che realmente veio, tomou umas, discursou num boteco e foi atendido pelo Regis Prockman depois de uma crise de asma. E que no fim disso tudo, José Carlos aceitou o convite e Valêncio Xavier, enfim, realizou seu desejo final. Cuba Libre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.